A opinião de quem entende do assunto. Hoje vamos falar, no Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre saúde, né? E saúde do idoso, da pessoa idosa, falando aí da importância, sobretudo, da vacinação para esse público, né? A gente vai conversar com um especialista em alergia e também imunopatologia, o doutor Rony Corrêa Mendes. Doutor Rony, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Obrigado aí pela atenção de vocês para esse tema que é tão útil, que salva potencialmente tantas vidas. Maravilha. Olha só, né, a importância da vacinação, doutor. A gente passou por um período aí de pandemia, né, cujo governo, à época, oficialmente, né, decretou que as vacinas elas eram ineficazes, né, naquele caso ali de pandemia. Na verdade, vacina ela é extremamente necessária para várias doenças, né? Não à toa estamos aqui porque fomos vacinados desde a infância, desde as primeiras horas, né, de vida, né, todos nós passamos aí por vacinação. Não tivéssemos vacinação, não estaríamos aqui, essa é a verdade, né, nua, crua e cabal. E, principalmente, doutor, queria que você falasse justamente sobre a importância da vacinação para os idosos, né, que ajuda a afastar, inclusive, episódios, né, que podem tirar a vida da pessoa idosa, não é isso? De fato, primeiro só reforçar o que você falou mesmo, e nós estamos aqui agora conversando porque ou uma vacina salvou a nossa vida, ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, né? Então, Verdade. nossos avós poderiam ter morrido de varíola, por exemplo, né? Há décadas atrás, né? Nossos pais poderiam ter morrido de pólio, de coqueluche, né? Há décadas atrás, não teríamos nascido, então, né? Então, a vacinação também existe um mundo, um planeta, uma humanidade antes da vacinação e depois da vacinação. E até hoje, e aliás, cada vez mais, a vigilância melhora com a vacinação, cada vez mais. Então, nunca na história da humanidade nós tivemos tanto controle sobre efeitos colaterais de vacinação, de remédio, nunca, em toda a história da humanidade. A ciência de dados vem melhorando cada vez mais. Então, é um paradoxo realmente afirmar que não tem segurança, algo que foi aplicado em 75% do planeta. Nunca uma vacina, por exemplo, tinha sido aplicada em 75% do planeta para a gente ter tanto dado de segurança, tanto acompanhamento e tanta robustez em convicção da segurança. Existem efeitos colaterais? Sim, como qualquer AS, dipirona, anticoncepcional, sim, pode causar efeito colateral, ponto. Sim, pode. Mas em tudo na medicina, o benefício tem que ser sempre maior do que o malefício ou nenhum malefício. Isso do ponto de vista individual, quando você toma uma dipirona ou quando você faz uma cirurgia, quanto do ponto de vista coletivo, quando você vacina milhões de pessoas e salva muitas vidas, e eventualmente um efeito colateral, sim, pode acontecer de forma extremamente rara, isso está bem documentado. E falando da vacinação do idoso, a gente tem um reforço recente de mais dados de robustez, né? Isso está bem claro para a sociedade de cardiologia, de todos os países, que a vacinação contra influenza, contra pneumococo, contra o vírus sincicial respiratório e Covid, olha só, previne infarto, previne derrame e infarto. Então, tem grupos de centenas de milhares de idosos vacinados contra a gripe, por exemplo, e acompanhados, e centenas de milhares de idosos não vacinados contra a gripe, e foram ver em qual grupo que infartou mais, qual grupo que infartou menos, né? E viu-se uma diminuição de 19% do infarto no grupo vacinado e de 23% de derrame do grupo vacinado. Isso só citando um estudo, existem vários estudos que mostram. E o porquê disso? Porque qualquer infecção no idoso, ela é um gatilho para um infarto e um derrame, ou um derrame. Então, qualquer infecção. Então, influenza, pneumonia, herpes zoster, vírus sincicial respiratórios, eles podem ser gatilho. Em sendo assim, se vacinando e evitando mais essa vacina, você diminui o risco
do gatilho de um infarto também. É isso. Maravilha. Então, né, tá aí mais do que nítida a necessidade, essa necessidade que esse idoso ele tenha essa vacinação. Doutor, o que dificulta essa vacinação, essa cobertura maior, né? Enfim, e saber também qual é essa cobertura de vacinação com idosos, né? É preciso, claro, estar sempre no topo ali, né? Para que menos casos, né? Claro, isso aí, inclusive, também sobrecarrega o próprio sistema de saúde, né? Normal. Mas o importante é não perder vidas, né? Vidas ainda até em produtividade, né? Por que não dizer, né? Hoje, cada vez mais, a pessoa idosa ela está assumindo papéis, não é isso? Indo atrás, né, da vida, porque em determinada parte de uma idade avançada, a vida não acabou, né? Ela continua com muita atividade, ela deve ser de muita atividade até os últimos momentos, sim, né? Enfim, mas o que dificulta isso, doutor? Né? Uma vacinação, uma cobertura cada vez maior de idosos vacinados. Vou comentar dois aspectos que você falou na sua última fala. Um sobre as dificuldades para a cobertura e sobre o aspecto da longevidade ativa, né? Uma longevidade produtiva e ativa, né? E autônoma, né? Sobre as dificuldades da cobertura, são vários aspectos, mas, na verdade, realmente, os mais vulneráveis são os que mais precisam se vacinar, então, leia-se, gestantes, bebês, né, crianças, idosos e adultos imunocomprometidos. Falando aqui dos idosos, existe no mundo uma onda de hesitação vacinal, que é um medo de se vacinar, e muito vem da falsa percepção do baixo risco da doença. Então, por exemplo, hoje, e nesse momento, idosos estão internados hoje em UTIs com influenza, estão internados com Covid, estão internados com vírus sincicial respiratório, estão internados com pneumonia, estão sofrendo com a doença herpes zoster, isso tudo para citar o que é imunoprevenível, o que é evitável com vacinação. Então, primeiro, a baixa percepção desse risco, né? E muito dessa baixa percepção desse risco advém do sucesso da vacina no passado. Então, como as vacinas no passado controlaram, por exemplo, a coqueluche, o sarampo, a polio, então passa uma ideia de que não existe mais esse risco. A baixa cobertura também ela está influenciada, sem dúvida nenhuma, pelas mentiras que são muito bem espalhadas. Então, eu não gosto de usar o termo fake news, eu uso o termo mentira mesmo, né? Pelas mentiras que são espalhadas aí e com argumentos, com arquitetura lógica muito bem feita, que parece que é verdade, mas não é. Então, essas mentiras, como elas pegam no medo da pessoa, parece que a pessoa ela vai tomar uma atitude de se vacinar e se fazer mal, né? Então, ela parece que bota a culpa na pessoa. Então, eles pegam nesse ponto. Ao contrário que, se você tem uma atitude de não se vacinar, também é uma atitude. Então, o fato de eu não me vacinar, eu estou tomando uma ação de não me vacinar. E essa atitude de não se vacinar é que é errada. Essa atitude de não se vacinar é que põe a vida em risco, que põe a saúde em risco. E aí dificulta que tenha, o outro ponto que você tocou, uma longevidade ativa. De fato, o IBGE mostra números para a gente que a previsão, me salve se me falta detalhes no que eu vou falar aqui, mas que a partir de 2030, a previsão é que a gente tenha mais 60 a mais do que crianças até 10, 14 anos de idade. Então, nós vamos ter uma inversão daquela pirâmide populacional, né? Então, nós vamos ter uma grande... vão ser mais parecido com a Europa, a tendência é essa, né? De termos muito 60 mais, muito 70 mais, muito 80 mais. E a vacinação está como um pilar, um motor para que a gente tenha essa longevidade com produtividade, com autonomia, né? Porque um idoso, por exemplo, um 80 mais, que por uma influenza ele interna e, por exemplo, vai para a UTI, depois da alta, depois de semanas, meses de internação, ele não volta mais com a mesma atividade, ele volta já menos autônomo, mais dependente, mais limitado. Então, a vacinação é, como eu disse, um pilar para que a gente tenha essa longevidade com autonomia e atividade. Doutor, para a gente finalizar, né? Estou elencando aqui para quem está acompanhando a gente através de imagens no nosso site, nosso aplicativo e também
no YouTube. Está aqui, mais uma vez, né? O senhor já mencionou, mas a gente reforça aqui, é preciso reforçar. As vacinas recomendadas, né, pela Sociedade Brasileira de Imunizações. A influenza anual. Um pequeno comentário breve sobre cada uma. Começando pela influenza anual, por favor. Influenza anual. É muito importante a cobertura, porque o vírus influenza esse ano está internando e levando a óbito. Existe a possibilidade do idoso fazer uma vacina mais eficaz que o que tem na rede pública, chamada Efluelda. Ela entrega cerca de 25% maior eficácia em internação. E aí eu destaco aqui que vacinação serve para evitar doença grave. A vacina contra a influenza não é para não gripar, é para não internar. Tá? Então, vacinei contra a gripe e peguei gripe. Beleza, fiquei em casa. Né? Posso seguir? Posso seguir? Isso. Agora, a pneumocócica conjugada 20 valente. Bom, é a vacina contra a pneumonia causada pelo pneumococo. Claro, existem várias bactérias que causam pneumonia. Essa vacina não vai evitar todas as pneumonias, mas são as mais comuns, são as causadas por essa bactéria chamada pneumococo. Então, ela tem eficácia comprovada e tem uma boa cobertura atualmente. Herpes zoster. Herpes zoster é o vulgo cobreiro ou fogo selvagem, né? Que causa aquelas bolhas em alguma parte do corpo. Acomete cerca de 1/3 das pessoas depois dos 50 anos de idade. Olha, então, Adalberto, mais ou menos 1/3 dos nossos amigos com 50 anos vão ter um episódio de herpes zoster. E o problema é a dor crônica que ela causa. A vacina são 2 doses para a vida toda. Esse é o que eu queria destacar também. A pneumoconjugada, que a gente falou há pouco, é uma dose única para a vida toda. Herpes zoster são 2 doses para a vida toda. Influenza é anual, de fato, né? Doutor, quem já teve herpes zoster precisa dessa vacina? Boa pergunta. Precisa porque, lamentavelmente, o vírus continua dormindo naquele nervo e ele acorda de novo. Então, estresse, problemas da vida, podem aparecer de novo e há risco de ter a dor crônica acontece de novo. Agora, doutor, vírus sincial respiratório, isso é importante. O vírus sincial respiratório, o famoso VSR, que causa bronquiolite nos bebês, internos bebês, só que ainda está pouco conhecido que ele causa pneumonia viral no idoso, leva à internação e com alta mortalidade no Brasil. A gente tem dados brasileiros de que se interna com o VSR, o idoso tem 21% de óbito, né? Agora, tríplice bacteriana do tipo adulto. Essa DTPA, tríplice bacteriana, aqui destaque para o P, que é coqueluche. Então, essa é a bactéria coqueluche. Se vocês derem um Google, vocês vão ver como que a coqueluche voltou no Brasil, assim, digamos, vergonhosamente. Uma doença que estava controlada. No ano passado, foi um aumento de mais de 2.000%. O idoso não costuma ter doença grave, o adulto também não costuma ter doença grave. Mas nós, adultos e idosos, passamos para os bebês que eles sim vão a óbito. Então, quem vai a óbito por coqueluche, está acontecendo agora no Brasil, são os bebês por coqueluche. E a vacinação está indicada a cada 10 anos. Tá? Já na reta final, Covid-19, né, que ela é praticamente autoexplicativa, mas fica à vontade. Covid-19 a cada 6 meses para os 60 a mais. O comentário não é mais para falar, já tomei 5 doses, 4 doses, 3 doses, 7 doses. Ignore esse comentário, né? Abortem esse comentário, porque assim como o vírus influenza, ele existe e a gente tem que se vacinar todo ano, o vírus da Covid chegou e ele não vai embora e a gente tem que se vacinar. Eu sou profissional de saúde, me vacino anualmente, porque sou profissional de saúde. Meus pais idosos se vacinam a cada 6 meses. Pronto, não sei quantas doses eu já tomei, parei de contar. Assim como eu não conto quantas doses de gripe eu tomei também. Sim. Outra importante também, doutor, hepatite B. Hepatite B, ela foi adotada no Brasil como rotina a partir da década de 90, então, na rede pública. Então, os idosos atuais, eles, em geral, não são protegidos. Hepatite B é uma doença que se pega por via transmissão sanguínea e contato sexual, né? Uma DST também. Mas é bom estar protegido e essa é uma vacina gratuita na rede pública. E, finalmente, febre amarela. Febre amarela está na recomendação do Ministério da Saúde para todo o Brasil, para o idoso. No nosso caso aqui, Maranhão, assim,
posso dizer que praticamente todos os idosos já tomaram uma dose de febre amarela no Brasil, porque antigamente era a cada 10 anos, para qualquer viagem que a gente fazia aqui tinha que tomar vacina de febre amarela, então isso aí acho que é a cobertura, e uma dose na vida é suficiente, então tá tranquilo isso daí. Maravilha. Doutor, a gente agradece aqui a sua presença, suas informações, né, tão importantes como o senhor abriu essa entrevista falando, né, dessa importância da vacinação para esse público idoso, né, de uma maneira geral para todos, né, como a vacinação é importante, especificamente agora tratando sobre os idosos. Acabei de conversar aqui com um especialista em alergia e também imunopatologia, pediatra também, não é isso, doutor Rony Correia Mendes? Sim. Isso, confere. A gente agradece a sua presença e seus esclarecimentos. Obrigado, disponham, felicidades a todos. Maravilha, assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade nesta terça-feira, né, contando aqui com a Janaíne Oliveira. A Janaíne, você está no vídeo. Janaíne Serra, você está no vídeo aqui com a gente agora. Finalmente a gente conseguiu. A gente finaliza assim o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira. Janaíne continua agora, né, com Sessão das 8, muita música boa para você aqui na Rádio Universidade FM. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá! C626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrat. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM.